Bem, meus amigos de Barueri, estamos aqui para mais um Questão de Ordem. Arte para todos os bairros, formação de artistas e um dos maiores complexos culturais do Brasil. Como Barueri tornou isso possível? Hoje eu converso com um mestre em filosofia pela PUC São Paulo. Ele é secretário de Cultura e Turismo de Barueri, liderou o programa importantíssimo, hein? Educação pela Arte, levando cursos e oficinas a todos os bairros. E entregou à cidade a Praça das Artes, que ela foi concebida pelo grande arquiteto Rui Otaki. Também tem uma história com o futebol, inclusive na família. Hoje eu recebo com muito prazer Jean Gaspar. Que prazer, meu amigo, poder contar com você aqui. O prazer é meu, Júlio. Obrigado pelo convite, pelo Questão de Ordem, pela sua oportunidade que você está dando para nós, poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Legal. Eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, siga a gente nas redes sociais, que esse é um canal que dá voz tanto ao setor público, ao setor privado, ao setor médico. É muito bacana, siga a gente lá. Ô Jean, eu falei aqui na sua apresentação, esse currículo seu, você tem uma formação, né, um mestrado em filosofia. Como que a filosofia entrou na tua vida e você se tornou um mestre pela PUC São Paulo? Júlio, excelente pergunta, né? As pessoas às vezes até... mas você vai estudar filosofia, né? Isso foi um sonho que eu sempre tive, desde jovem. Eu sempre quis estudar filosofia. E claro, né, as dificuldades do trabalho, filho de comerciante, trabalhava ali com meu pai e não sobrava muito tempo, às vezes, para os estudos. E aí eu consegui Claro, tenho outra formação, minha primeira formação, aí depois com 33 anos, já trabalhando tudo, trabalhava com futebol, e aí eu consegui fazer minha faculdade de filosofia e depois o mestrado na PUC. E qual foi a sua primeira formação? Tecnologia em processamento de dados. Olha só. Na UNG, lá de Guarulhos, foi a minha primeira formação. Aí depois eu fiz filosofia na São Judas, lá na Moca. E aí Fui fazer um mestrado. Mestrado na PUC. E você também, Jean, teve uma experiência como professor, né? Você foi professor. Sim. Como é que foi essa experiência como professor? Que não é fácil, né? Aliás, né, para quem hoje está sendo gravado esse programa, é o Dia dos Professores. Exatamente. Aproveitar aqui e mandar um grande beijo para todos os professores e professoras de Barueri, do estado de São Paulo e do Brasil, esse dom maravilhoso de lecionar e de cuidar das pessoas. Tá, e como que surgiu essa... E, na realidade, quando eu fiz um curso de teatro, quando eu era jovem, e depois desse curso fiz algumas peças e comecei a dar aula de teatro na sala da minha casa, lá em Guarulhos, para complementar a renda, né? E eu ter meu dinheiro também, né? Já com ali, se não me engano, 18, 19 anos, para ajudar ali na minha renda, para eu também ter meu dinheirinho, tudo. Então ali foi as primeiras aulas que eu dei na minha vida, foi de teatro, e aí depois fui dar aula de filosofia. E é uma questão meio vocacional, então? É vocacional, é muito bom. Às vezes eu até brinco com a minha esposa que eu sinto falta de estar em sala de aula. E como era a interação do Jean com os alunos? Porque assim, faz algum tempo, era uma outra realidade das escolas, da relação o professor com os alunos. Como que era o Jean ali, professor, no dia a dia na sala de aula? Júlio, eu sempre fui um cara muito espontâneo. Sempre não sou, né? Sou uma pessoa muito espontânea. E também cuidadosa, né? Eu lembro que uma vez no colégio ético lá de Guarulhos, eu dava aula para alunos acima da quinta série na época, tá, né? E eu tive uma professora ali acho que da maternal, não lembro, eram muito pequenininhos, e falaram: pô, você pode cobrir que você está em aula vaga? Eu falei: gente,
como que eu, né, um cara desse tamanho, com um monte de criancinha ali de 5, 6 anos. E aí, olha que bacana. Daí eu falei, não, peraí, eu vou dar uma aula de teatro para eles. Então eu entrei fazendo malabarismo, as criancinhas ali já brincando, e fiz uma roda, e fiz alguns exercícios teatrais, e quebrei um pouco, e consegui segurar uma turminha ali durante esse tempo, que uns 45 minutos, se eu não me engano, era de aula, consegui ali. E ganhou a turma, né? E ganhei a turma, sim. Chega dessa maneira. Então, eu acho que isso é a riqueza do professor, né? Além de tudo, às vezes o improviso ali que o professor, todos acabam fazendo em sala de aula para conquistar a turma, para trazê-los, né, para o seu lado. Isso é muito importante. Eu pessoalmente, eu não considero professor uma profissão. Eu considero um comissionamento divino e um dom. O camarada que estuda para ter uma profissão, professor, ele já errou. Eu acho que ele nasce com esse dom, que é divino, e aí ele desenvolve, porque não é fácil. É um dom mesmo, é um dom de cuidar, sabe, de você passar o conhecimento, ter aquele prazer de você... Porque às vezes você está dando aula, você vê ali, você sente, né, o aluno ali, sabe, parece que dá um clique na cabeça. A gente, professor, quando está ali conectado, a gente sente isso. E é o que você falou, é um dom mesmo, né? Eu tenho muitos amigos professores, e é um dom, é um cuidado, e além disso, né, ser professor é cuidar do conhecimento, né, do conhecimento humano. Sim. Né, é uma das profissões que eu acredito que seja uma das mais humanas que tem. Ensinar o ser humano não é uma missão fácil. Mas você também teve uma experiência aí também como jogador de futebol, né? Você iniciou ali muito novo no Corinthians e depois você acabou desistindo. Também como é que foi essa experiência sua? Joguei futsal no Corinthians, um pouco de campo, foi mais futsal, futebol de salão na minha época. Sim. E aí chegou um momento que eu tive que decidir de fato entre o estudo e o futebol, que já estava ali, se eu não me engano, não lembro, 16 ou 17 anos, já estava bem puxado, né? Aí tinha essa questão do teatro também junto ali. E aí eu, de fato, cheguei um dia pro meu pai e falei para ele que não ia mais. Ele ficou bem chateado, porque meu pai é apaixonado por futebol até hoje. Mas ele falou, não, filho, se é essa a sua decisão, nós vamos respeitar, só que você vai cumprir até o final do ano. Você tem um compromisso com os treinadores, os diretores e os seus colegas de time, e você vai cumprir, então, até o final do ano, aí depois você para. No futsal, você é da geração do Zé Elias? Não, eu sou mais velho que o mais velho que o Zé Elias. Na minha época que eu joguei no Corinthians, era o goleiro Félix, era o André Negão, tinha o Duda, que jogou no Boca Juniors uma época, que inclusive reencontrei ele há pouco tempo. Enfim, teve essa galera aí. Tá. Agora o seu irmão, ele vingou no futebol. Ah, não, o Edu. O Edu Gaspar foi craque da seleção, do Corinthians, foi do Arsenal. Né? Do Valência. Do Valência também, né? Sim. O que é essa convivência com o seu irmão? Porque assim, o futebol, principalmente na época sua e do teu irmão, era uma outra realidade do que tem hoje. Hoje a gente vê o jogador, ele é um popstar, ele não tem muita disciplina do que ele faz, né? Mas naquela época era bem disciplinado. E assim, como que isso trouxe para você, para o seu dia a dia, para a sua profissão, porque depois você passou a trabalhar com futebol também, né? Até assessorando o teu irmão. Como que essa pressão e o profissionalismo também acabou influenciando no seu dia a dia, naquilo que você escolheu fazer como profissão principal? Júlio, eu trabalhei com futebol durante mais ou menos aí uns 10 anos. Acredito que até 2008, 2010, mas até 2007, 2008 eu estava bem ativo, e até 2010 eu fiquei só com meu irmão ali, cuidei da carreira de outros atletas também, foi muito enriquecedor, né? Trabalhar com futebol. Foi a oportunidade de eu conhecer vários países do mundo inteiro, conhecer outras culturas, conhecer outras línguas,
conhecer outro modo de lidar com as pessoas, porque cada local, cada país que você vai, as pessoas têm uma, uma cultura, um jeito de tratar as coisas, o inglês mais seco, né? Mais direto, o espanhol, né? Tem um pouco mais jogo de cintura, assim, mais conversador, vamos dizer assim, né? Um pouco diferente do inglês. Então, a gente acaba enriquecendo, né? Na experiência do dia a dia. Eu digo que foi um grande aprendizado na minha vida, né? Tive a oportunidade de estar com grandes líderes, das quais eu aprendi muito. Eu tive reuniões, por exemplo, com Alex Ferguson, que era do Manchester United, e ali, né, uma conversa ali que não lembro, meia hora, uma hora que eu fiquei ali, mas você acaba aprendendo muito. Que privilégio, né? hein? É um privilégio, Grande Alex exatamente. Ferguson. Né? O presidente do Valência, que é um grande empresário também, tive muitas reuniões com ele, então você acaba aprendendo muito com essas pessoas também sobre gestão e ali na prática, Sim. né, do dia a dia. O Arsene Wenger, né, que foi também do Arsenal. Então, muitas experiências. O falar aqui do Brasil também, o Oswaldo de Oliveira, Grande que na Oswaldo época Oliveira. que meu irmão subiu, ele. Nossa, que cara super ético, sabe? Super de palavra, o que, sabe, o que a gente Aquele é conversou. professor, hein? Ele é professor. Ele é professor. Ele é professor. Ele é professor mesmo. Ele é professor. Então, e ético, sabe? Então, eu tive uma experiência muito boa com ele, vendo a postura dele, a forma como ele tratava a gente, tratava o Edu, os jogadores estavam subindo da base. Sim. Então, tudo isso, né, vai agregando muito valor. E você está falando de pessoas que estão aí vamos dizer, na cadeia produtiva, num topo. E a forma humanizada, o próprio Alex Ferguson, sabe? De uma forma humanizada, que é diferente do imaginário das pessoas. Sim. Né? Então, isso tudo que eu aprendi, eu procuro trazer, desde aquela época, trazer para o meu dia a dia, para o meu trabalho, seja ele qual for. Jean, só continuando no futebol, você trabalhou numa outra época, e hoje o futebol, como tudo, está muito globalizado. Muito globalizado. Sim. Essa semana tem uma declaração do Raí, que ele fala assim: o que eu ganhei a minha vida inteira, hoje um jogador de futebol ganha em 3, 6 meses o que eu ganhei. Ele falou assim, olha que eu não ganhava pouco. Sim. Eu ganhava muito bem. Né? Sim. Diante de toda essa questão financeira, você acha que o futebol perdeu um pouco da essência dele? Por conta assim, do interesse financeiro, porque sim, o interesse financeiro acaba, porque antes era paixão. O cara jogava no time, ele fazia questão de jogar no time de coração dele. Às vezes não dava certo, mas ele fazia questão de jogar no time de coração, ele se identificava, ele saía da arquibancada para o campo, né? E ele seguia a carreira dele. Hoje não, hoje é grana, é business, né? Isso atrapalhou um pouco a evolução, principalmente do futebol. Vamos falar aqui do futebol brasileiro? Julio, é um tema complexo, né? É um tema complexo, mas eu diria que eu vou dizer que eu vou citar um pouco aqui o irmão do Raí, o Sócrates. O jogador de futebol, ele é a produção do espetáculo. E durante muito tempo, ele foi o que menos ganhou. Sim. Né? Então, talvez hoje, talvez esteja superfaturado, eu não sei, tá? Eu tô afastado faz tempo. Nem vamos entrar nessa questão. Eu tô afastado faz tempo, mas talvez hoje tá tendo um equilíbrio, né, de quem produz o espetáculo para quem sempre ganhou muito mais do que os caras que geraram o espetáculo. Entendeu? Na época, porque o futebol ele sempre foi um grande espetáculo, né? Que gera uma economia muito forte. E talvez quem ganhasse antes era somente um ou dois ali. E hoje talvez está mais pulverizado entre os jogadores que são os produtores desse grande espetáculo. Né? Talvez tenha muito ainda que se aprimorar com relação ao Brasil. De repente essa mudança foi muito rápida, diferente talvez um pouco do futebol europeu. Mas eu vejo ainda muitos jogadores, sim, como se diz, comprometidos,
com aquilo que eles fazem, com o futebol, com a entrega, né? Eu vejo muita coisa bonita. Agora até li uma matéria esses dias, não lembro o jogador, que conseguiu um bom contrato, comprou a casa para a mãe dele. Então eu acho que tem bastante coisa boa, assim, aí no futebol brasileiro e do mundo inteiro. E fora que é um grande espetáculo. Sim. E por trás daquele espetáculo, é isso que as pessoas também têm que ter essa consciência, gera-se muito emprego. Muito emprego. Então, talvez tenha que fazer alguns ajustes, tenha. Mas eu acho que está melhor do que era na década aí de 70, onde talvez os jogadores eram mais explorados do que, enfim. Legal, tá aí uma opinião de quem conhece, quem viveu lá dentro e tem um irmão que vive o dia a dia, né, para trazer uma visão mais pé no chão. Mas, Jean, em 2017 você chegou aqui em Barueri para ser secretário. Certo. 2017. E aí tem o programa Educação pela Arte, é arte nos bairros e a formação em cidadania. Como nasceu esse programa e qual foi o problema público que você especificamente queria resolver com a criação desse programa? Boa pergunta, Júlio. Obrigado por essa pergunta, muito boa. Em 2017 eu fui convidado pelo Furlan para estar aqui como secretário de Cultura. É um grande desafio, não é só para Barueri, mas para o Brasil, porque o Brasil tem a cultura de não entender a cultura, de não entender a importância das artes, da cultura. A gente falou do futebol agora um pouquinho atrás. Quando eu cheguei aqui, a questão você perguntou da educação pela arte, é um trabalho que eu já vinha fazendo em outras cidades desde 2008, 2009, alguns trabalhos sociais que envolvia não só a arte, mas também o esporte. Quando eu vim para cá, claro, cultura a gente tratou só da área da cultura. Então, na realidade, foi uma construção que eu fui aprendendo no mundo do futebol, viajando, fui conhecer projetos sociais, depois fui em Valência, fui na Inglaterra, estive em Londres, estive em Portugal, conhecendo vários projetos sociais. Aqui no Brasil também, nós temos projetos sociais muito bons. Então, eu fui conhecendo, e aí, depois, ali, a partir de 2008, 2009, eu fui colocando alguma coisa em prática. Em 2017, eu tive o prazer e a satisfação de estar aqui. E a primeira coisa que eu pensei é em pulverizar a arte. Esse é o grande desafio da educação pela arte. Eu até brinco, às vezes eu falo para alguns pais que quem transformou o Brasil em país de futebol na década de 70, ali 67, 70, 71, 72, foi uma implantação, foi uma política pública de colocar traves, fazer campinho pelo Brasil inteiro. Sim. E aí, porque o Brasil não era, para as pessoas entenderem, não era o país de futebol. Quando teve a Copa do Mundo aqui em 50, o Brasil não era o país do futebol. Ele passou a ser através de programas de políticas públicas. E eu brinco com os pais hoje dos alunos aqui, que eu falo, eu quero colocar palco, colocar tablado, quero colocar som o máximo possível em toda a cidade, para que se torne de fato uma cultura. Democratizar a cultura, democratizar, né? E levar a cultura para todos os cantos e todo mundo faça teatro, toque um instrumento musical, faça circo, assim como joga-se futebol. Isso é uma meta muito ambiciosa, né? É ambiciosa. Muito ambiciosa. É ambiciosa. E como que vocês organizam a logística, as ofertas de cursos, as oficinas nos bairros? Como que toda essa logística que vocês organizam aqui? Júlio, juntando essa pergunta com o que você, complementando a pergunta anterior, eu cheguei aqui em 2017, nós tínhamos 10 bibliotecas, muito boas, bonitas, são bonitas, mas ainda eram bibliotecas com modelo dos anos 80. Então eu propus ao Furlan, e ele topou na hora, de a gente transformar essas bibliotecas em estações culturais, onde ainda vamos manter o espaço de leitura,
né? Mas também nós vamos oferecer aulas de artes. Então nós começamos da periferia de Barueri, lá do Paulista, do Silveira, o Imperial é mais recente, enfim, dos bairros, aqui do Belval, que tem a biblioteca. Nós começamos dos bairros a montar os cursos, né, de artes. Então fomos ampliando, começamos com 2, 3 aulas de dança, 1, 2 de teatro, e durante o decorrer dos anos nós fomos ampliando, né, a questão da utilização das estações culturais. E hoje, por exemplo, lá no Paulista, tenho cerca de 1.200 alunos numa estação cultural. Caramba. A gente tem... É um trabalho, enfim, que chegou, sabe? E eu vou te falar, se a gente conseguir fazer mais um puxadinho ali, umas Lá 3 você salas no consegue. Paulista, tem fila de espera. Tem fila de espera. Não só lá, mas como nos outros bairros também. E, Jean, quais são os princípios pedagógicos desse programa? E assim, como você equilibra a experimentação para todos e com formação sistemática nesses núcleos de dança, teatro, música, tudo que você proporciona dentro de uma estação dessa de arte? Da estação cultural, né? De cultural. Júlio, bom, o princípio pedagógico dele é trabalhar, né, as 5 principais artes, né, que é a dança, a música, o teatro e as artes visuais e o circo, né? Porque não sei se você sabe, esses 5 elementos que formam o cinema, né, que hoje é considerada a grande arte. Professor Jean me dando uma aula aqui de arte. Não. Não sabia. Então, né, então, se você pegar no cinema, né, ali no cinema tem o teatro, que é a representação, vamos dizer assim, é a parte. Aí tem a música, que é o grande diferencial. Se você pegar no cinema, os grandes temas, né, se tornaram músicas clássicas, né? Então, as artes plásticas, a fotografia. Então, o cinema compila todas essas artes. Então, nós trabalhamos precisamente essas 5 artes, que são a base, né? E a gente procura trabalhar muito a parte da sensibilidade do aluno, o olhar do aluno, o ouvir, né? E ele interpreta tudo isso e expressa, né? Eu acho que esse é o grande eixo pedagógico do projeto. E essa questão que você perguntou do Arte para Todos, como Isso é a formação sistemática, é a experimentação para todos. Tá, é arte para todos, né? Na realidade, Júlio, isso já acontece aqui em Barueri. A arte também virou um hobby, porque você não precisa ir tocar um violão, tocar um cavaquinho, fazer uma aula de dança para ser um bailarino ou ser um instrumentista. Você pode fazer por um hobby, para aprender, entendeu? Para tá exercitando a sua coordenação motora, exercitando o seu cérebro. Você aprende o violão, aí no final de semana você junta sua família, toca o que você aprendeu. Tá. Então também é por um hobby, né? Essa questão que é para todos. Tá. E é aquele que tem uma maior aptidão e aquele que, não, eu quero se profissionalizar, eu quero ser uma atriz, quero ser um ator, quero ser uma bailarina, quero ser um músico. A gente tem os núcleos, que é de formação, que são aula todos os dias. Tá. Então a gente tem o núcleo de dança, o núcleo de teatro e o núcleo de música, para também formar, e já estamos formando profissionais. Só pegando esse gancho, que minha próxima pergunta seria com relação a isso. A seleção para esses núcleos e quais os critérios de acesso e as políticas de permanência. Já emenda, já que eu já ia te perguntar sobre isso. Ótimo. Então, aí nos núcleos, os cursos livres, né, que nós chamamos de cursos livres. Você faz a matrícula, faz inscrição e participa. E aí os núcleos não, aí tem uma seletiva, tem uma banca de professores, Tá. às vezes até de convidados, que eles analisam de fato a sua aptidão Tá. e o seu conhecimento para você fazer um curso de formação de fato. Então há uma seleção, né, para
entrar nos núcleos. E a política de permanência tem sim, né? Tem a questão ética ali no que tem as normativas, né, dos cursos, tem a questão, desde a questão ética até um dos principais é a questão de falta, né? Tá. Então, um aluno que tem um número exagerado de falta ali num curso de formação, ele automaticamente sim, ele é desligado, tá. porque tem que ter o compromisso, porque eles têm ensaio, tem que ter disciplina, sim. Se ele é um quer compromisso de fato. Se vai se profissionalizar, ele Isso. tem que treinar. Se não treinar, não tem jogo. E olha, e os nossos alunos, nossas alunas levam muito a sério, tanto é que tem uma aluna agora que está indo para o Canadá, já tem alunos que foram para outros países, tem alunos que foram de música, que foram para a escola do estado, de música, Legal, enfim. hein? Legal. Estamos já exportando Opa, legal. futuros artistas. Que bom. Inclusão e acessibilidade. Como vocês chegam a esses públicos diversos? Porque você disse que, assim, os núcleos culturais, as estações culturais, elas estão abertas até as pessoas que querem praticar arte como hobby, né? Sim. Como vocês chegam aí? O deficiente, o idoso, o jovem, como que vocês chegam nesse público? Então, nós temos aqui a questão da pessoa com deficiência, nós temos a SDPD, que é a Secretaria da Pessoa com Deficiência, nós temos uma parceria com eles lá, com o secretário Carlinhos, onde a gente dá alguns cursos, inclusive eles fizeram uma exposição aqui já, há uns 2, 3 meses atrás, Tá. Vão fazer outra agora no final do ano, enfim, eles acabam participando com a gente, e também a gente divulga, que nem eu brinco, né? Aqui na cultura a gente tem criança de 5 a 100 anos. Sim. Todas as crianças podem vir fazer curso. Vir para cá. De 5 a 100 anos. Não tem essa... Você tem cursos, você tem espaço para todas as faixas etárias? Temos. Pô, que legal. Bem divididas, né? Adulto, tem a turma adulta, tem as turmas jovens e as turmas infantis. E, assim, no meio do caminho, o que deu muito certo e o que precisou ser ajustado para se chegar aos resultados que você tem hoje? Júlio, numa gestão são muitos desafios, né? Eu acho que o que deu certo, né, é quando eu vejo, e às vezes hoje o Instagram, né, tudo, eu não fico o dia inteiro ali, mas às vezes eu recebo, quando os pais perguntam, e aí, quando secretário, já vai abrir a matrícula? Né? Parece uma coisa pequena, mas significa que é o interesse deles estarem cada vez mais participando. Então, se eles querem a continuidade, né, significa que daqui para trás deu certo. Os cursos são bons, eles gostam, as apresentações são bacanas, as apresentações, a mostra de artes que a gente faz, está funcionando. Então, esse é o meu termômetro, né? Que eu encontro pais aqui, entendeu? Que até me dão feedback, olha, isso tá bom, pô, secretário, melhor aquilo. Então, eu acho que o que deu certo é esse diálogo que eu tenho hoje com os pais, as mães, os avós que vêm aqui acompanhar os filhos deles. Eu acho que esse é o meu feedback. E tem alguma coisa que precisa ser ajustado, que você... Porque, assim, você tem um olhar muito crítico, e a gente percebe, assim, no dia a dia com você, que você é uma pessoa que se cobra muito. O que você acha que tem que ser ajustado, que poderia ser diferente, poderia melhorar? Olha, a gente, durante o percurso, a gente fez vários ajustes, né? Que nem às vezes a gente apostou, às vezes a gente traz algum profissional, que a gente fala, poxa, esse profissional, né, vai... E aí a gente vê no caminho, depois 2, 3 meses, a gente acaba trocando, né? Eu acho que melhoramos muito a questão, um desafio, né? Que hoje melhoramos bem, foi a questão da infraestrutura, né? Hoje melhoramos bem, que é um desafio, porque a gestão pública, e não é aqui em Barueri, é no mundo inteiro, sim. A gestão pública ela é um pouco mais lenta por causa da burocracia. Sim. E eu te digo, Júlio, tem que ser, para que os órgãos fiscalizadores possam acompanhar, tem que ser um pouco mais... Importante ouvir isso de você, hein? Tem que ser mais zeloso, não dá para ser do dia para a noite algumas coisas.
para que os órgãos fiscalizem, para que as coisas aconteçam direito. Que seja de uma forma ordenada, né, Jean? Ordenada. Não vira bagunça. Já é uma bagunça. Algumas coisas já são bagunça. Com toda essa lentidão que fortalece a fiscalização. Imagine se fosse largado, Jean. Sim. E aí então, consegue é importante você falar isso. E assim a gente consegue colocar... Pessoal, olha que importância um gestor público, um secretário, ele dando uma aula de como tem que ser levada a gestão pública com responsabilidade. Parabéns, Jean. Muito bacana ouvir isso de você. E aí esse desafio da infraestrutura, da gente acertar, ele demorou um pouquinho, mas a hora que você acerta, vai. Entendeu? Então, eu acho que foi um dos que foi um pouquinho mais assim, foi essa questão, acho que da infraestrutura e o acerto da equipe, né? Hoje eu diria que a equipe está bem redonda, mas é o tempo, né? Sim, com o tempo, não dá para fazer isso em 1 ano, 2 anos, não. E no dia a dia tem que ir ajustando, sempre alguma coisinha, né? O time é isso, né? Não adianta o time com um bom goleiro, centroavante que não marca ou vice-versa. O time é completo, né? Tem que ser, são 11 dentro de campo para ganhar o jogo. Se você não tiver um time bom também, não adianta. Aliás, aproveitar e agradecer toda a equipe da Cultura aí que faz um trabalho show de bola, assim, de excelência. Parabéns aí, pessoal. Você até comentou de alguns alunos que foram exportados, né? Um caso marcante de estudante que trilhou o curso livre e avançou no mundo artístico. Um caso que marcou você. Júlio, por incrível que pareça, né? Nosso trabalho tem 8 anos, é pouco, sim. Mas eu posso dizer que a gente já teve alunos que eram das oficinas de artes, por exemplo, alguns alunos de teatro que vieram para o núcleo de teatro, entendeu? Já se formaram e estão no mercado de trabalho. Então isso é um ciclo, né? Se você que aconteceu, não vou lembrar o nome aqui agora, que são muitos alunos, mas a gente já tem casos assim, alunos de teatro que já estão no mercado de trabalho e começaram fazendo os cursos livres. Gostaram, fizeram o curso profissionalizante, que é uma parceria com a FIEB, que eles saem certificados daqui e estão hoje no mercado de trabalho, estão trabalhando, né, como ator, como atriz. Eu tenho a aluna do núcleo de dança, que hoje está no Bolshoi, que é lá em Joinville. Ela saiu daqui e foi aprovada no Bolshoi. Parece que não, mas Bolshoi é super difícil de entrar lá em Joinville, e ela saiu daqui. Que nem eu te falei, tem a Maria Eduarda, que agora está indo para o Canadá, está com 18 anos. Ela começou com a gente, ela tinha 10 ou 11. Entendeu? Dança também? De balé contemporâneo. E ela está indo para uma escola de balé contemporâneo no Canadá. Olha. Ou seja, olha a vivência que ela vai ter. Que orgulho, hein? Tem alunos de música também. Tem um que foi para a Alemanha. Então, assim, é um ciclo, né, que a gente vai construindo e logo a gente vai ver muitos artistas aqui e saindo da nossa formação. Sabe, Júlio? Que nem agora a gente já está, nossa orquestra de cordas, orquestra jovem de cordas, já nasceu. Inclusive, vou convidá-lo para você vir assisti-los aqui na Mostra de Artes, que vai ser em novembro. Prazer. Então, é nosso, sabe? De moradores, é dos nossos alunos, das nossas alunas. E eles vão levar isso para o futuro de Barueri. A gente também está formando ali, esses alunos e alunas serão futuros líderes. Se Deus quiser, e eu torço para que isso aconteça, um desses alunos esteja aqui como secretário daqui a alguns anos. Eles vão entender o que é, lá da base, né, cuidar da arte e da cultura. Sabe? Imagina que transformação. Que legal. Entendeu? Então, sempre, tudo que a gente faz aqui com a minha equipe, eu falo, pessoal, vamos começar pequeno, entendeu? Mas mirando o futuro e grande. Sim. Sabe? Então, esse o nosso plano de trabalho. Não tem muito segredo, não. Legal. Você é morador de Barueri há quanto tempo?
Eu mudei para Barueri em 2009, 2010. Já faz tempo, então, que você está em Barueri. Faz tempo. E como que você chegou aqui na prefeitura, Rubens Furlan, secretário de Cultura? Como é que foi essa trajetória até aqui? Júlio, eu desde quando eu comecei a trabalhar com projetos sociais, 2009 ali, 2010, 2008, 2009, em outras cidades, né? Somente Caieiras, Guarulhos, e você acaba se envolvendo na política, você acaba trabalhando, conhecendo muita gente. Fui candidato em 2014 a deputado estadual, e você vai abrindo um leque, né, de amigos, e nesse meio do caminho eu acabei conhecendo o Furlan, e aí ajudei na campanha de 2016, e ele acabou me convidando aí para ser secretário de Cultura. Legal. E fez uma boa escolha. Obrigado. Aí, em 2022, teve uma grande virada na história cultural de Barueri, que foi a inauguração desse lugar aqui maravilhoso, esse lugar sensacional, que pessoas assim, que conhecidas que eu tenho, que passam aqui na frente, algumas achavam que era um shopping em Barueri, aqui na frente da Castelo Branco, é a Praça das Artes. E a gente sabe da sua responsabilidade nesse projeto que você trouxe. E qual era a visão quando idealizaram a Praça das Artes, né? Que lacuna vocês pretendiam preencher, né, no ecossistema cultural da cidade, com esse lugar aqui que recebe aqui, se me falha a memória, atende, né? Cerca de 10 mil alunos por mês, é isso, né? Aqui Ou estou na desatualizado? Praça... Não, você está correto. Aqui, na realidade, assim, aqui na praça a gente tem cerca de 7 mil alunos que nós atendemos, e na cidade inteira, uns 13 mil alunos. Tá, nas estações culturais, juntando tudo, uns 13 mil alunos. 13 mil alunos 13 total. mil alunos. 7 mil aqui e 6 mil fora. É uma faculdade, né? Mas 7 mil aqui é gente pra caramba. Não, 7 mil, ó, se olhar ali, ó, o que tem de pai esperando os filhos aí fazendo aula. E sem contar aqui os corredores, né, os locais, sim, onde tem a sala de aula. E como é que... O que vocês esperavam quando vocês tiveram a visão da necessidade de um... Porque aqui tinha um teatro. Sim. Era um teatro que tinha antes, era um teatro legal, sim, só que era um teatro que já estava ultrapassado, mal era utilizado. Sim. E aí vocês derrubaram tudo, vamos fazer a Praça das Artes, que é muito mais do que um teatro. Sim, é um complexo. É uma faculdade de arte e cultura da cidade. Uma escola de artes. Como que surgiu essa? É uma escola de artes. Júlio, na época o Furlan, prefeito, o Beto Piteri era secretário de obras, eles me chamaram porque, de fato, eles queriam construir um novo teatro, um mais moderno. Aquele teatro era um teatro bacana, um teatro bom mesmo, sim, bom mesmo. Só que ele tinha embaixo dele uma sala de aula só. Aí quando nós fomos pesquisar, e tinha problema de cupim já no teto, tinham alguns problemas ali. Aí o fulano falou, não, às vezes vai reformar, vai sair mais caro que fazer um novo. E aí o Furlan, ele sugeriu fazer um novo teatro. Daí eu trouxe para ele o conceito que o teatro por si só hoje é diferente de antigamente, os anos 80, 90, que um teatro dava conta. E expliquei para ele que nós teríamos que ter um espaço de convivência também junto com o teatro, onde a gente pudesse ter aula de artes, ter aula de artes visuais, de dança, de teatro, de tudo, fomentando o espaço junto com o teatro. E ele adorou a ideia, não sei o quê, e eu lembro que ele perguntou, ele falou, e quem que vai fazer? Quem vai fazer um projeto desse? E aí tivemos a grande satisfação, eu tive esse privilégio de trabalhar lado a lado com o Rui Otaki. Para quem não sabe, Júlio, não sei se você sabia, eu vou contar aqui. Eu estudei arquitetura. Você estudou? Estudei, não me formei, mas eu estudei arquitetura. Mas para quem não sabe, eu montei o gabinete aqui, onde é a cozinha hoje. Quando a cozinha lá já ficou, eu montei o gabinete aqui para acompanhar a obra. Então eu fiquei 1 ano e meio praticamente aqui dentro da obra, acompanhando cada detalhe junto com o Rui Otaki, com a equipe dele e com a equipe da construtora. Pedi para o Furlan, é lógico. Eu vinha para cá, chegava às 7 da manhã e saía 1 da tarde que eu ia almoçar para poder, no período da manhã, olhar, sim, com o máximo de cuidado cada detalhe.
dessa obra, porque a Praça das Artes é um local que ele possibilita transformar vidas. A participação do Furlan e do Beto foi muito importante. Não, sem O dúvida. engajamento deles, a aceitação, foi muito bacana, né? Possibilitou que você, olha só, você falou que ficava aqui das 7 da manhã a 1 da tarde, Ficava. cada detalhe, e ele te deu o aval para que você fizesse isso. Isso foi importante também em todo o processo, né? Foi, e não só isso, o Furlan dizia assim, Jean chamava lá, eu e o Beto, faça o que for o melhor, faça o que for de melhor para a população, faça com o maior cuidado. O Beto, com a experiência toda dele, me ensinou muito, muito mesmo, aprendi muito. Né? Eu nunca tinha estado à frente de uma obra desse tamanho, então o Beto foi um grande norteador, e o Furlan também, os dois ali, né? As dificuldades de uma obra. Pô, às vezes você vai reformar o banheiro da sua casa, é difícil, Claro, não é? sim. Imagina uma obra dessa. E eu tive 2 grandes professores, foi o Furlan e o Beto, que, assim, não tem nem o que dizer, né? Só elogiar mesmo e agradecer, né? Sim, claro. Agora, facilitador para você, desculpa, né? Eu vou aqui também dar uma... Sim. né? Facilitador, Rui Otaki. Sim, também. O gênio da arquitetura, principalmente na área da cultura, né? Como Exatamente. eu disse, eu estudei arquitetura, né? Não me formei, mas estudei. E o Rui Otaki foi um grande nome da arquitetura, principalmente na questão da arte no Brasil. Exatamente. E aí pegou a tua cabeça, que funcionava de uma forma assim, funciona até de uma forma espetacular, visionária, e o Rui Otaki do lado. Aí cada detalhe, cada ponto. E aí eu quero te perguntar, né? As diretrizes estéticas, funcionais, o favorecimento de espaço, onde ia ser formado. Como foi tudo isso nessa relação com o Rui aqui? Júlio, realmente foi o que você falou, né? Que inveja de você agora, meu puta, que inveja. Não, foi um privilégio, assim, que nem a questão estética do Rui, ele me explicando a questão da curvatura, né? Da sensação que você está num lugar que amplia a curva, o círculo, é diferente do espaço quadrado. E eu fui aprendendo, assim, viajando junto. Aí eu coloquei para ele alguns sonhos que eu tinha para acontecer aqui, e ele ia pondo para o papel, ia me ensinando, claro, não ia talvez assim, não, dessa forma. E o que eu digo dos grandes? Eu falei do Ferguson, falei Sim. do Wenger, o Rui Otaki de uma generosidade, de uma entrega, que aí você fala, por isso ele está onde está. Por isso ele é o melhor. Sabe, ele sentava ali, ele vinha, eu lembro até hoje com os papeizinhos, Jean, ele falava, Jean, não, eu fui dormir outra noite, fiquei pensando em você, ele falava. Falei, em mim não, Rui, na obra. Ele, não, na sua obra, ele falava. E aí ele vinha, ele me ligava de manhã e falava, pensei. Ele vinha aqui, abria, pensei nesse desenho. Eu, não, Rui, que vamos fazer, sabe? Vinha com a solução. Vinha com a solução, assim. Então, aí se pega, o Rui Otaki, olha o que ele já fez. E aí, a Praça das Artes não era só mais um projeto para ele. Era o projeto. O projeto. Que ele ia dormir à noite pensando, entendeu? Eu acordava e me ligava, às vezes 7 da manhã ele me ligava, falava, Jean, tô indo aí tomar café. Aí ele já vinha e falava, você me falou, pensei. Então, né, é de uma entrega, de uma generosidade que só os grandes têm. E foi o último grande projeto dele, né? Foi o último grande projeto dele. O último grande projeto dele. Infelizmente, ele não esteve na inauguração, Sim. O filho dele esteve, que também é uma pessoa muito especial, é arquiteto também, esteve aqui na inauguração com a gente. Mas foi desde as cores, sabe, Júlia? Eu acho que a câmera deve estar pegando aqui, até a escolha dessas cores, ele me explicou o porquê de cada cor, o porquê dessa sensação das curvas, o porquê, né, da frente ali, das curvas que ele traz. Esse lugar é maravilhoso. Cada detalhe, e é isso, né? Porque a estética
né? A estética é buscar o belo, né? Então, é o que ele fala, o belo é o que dá prazer e causa bem-estar nas pessoas. E você sabe o que é melhor de tudo isso que você está falando, Jean? Que isso aqui não é um elefante branco. Não, de jeito nenhum. Esse é o melhor de tudo, porque De assim, jeito quando a nenhum. gente fala do setor público, no geral, se constroem grandes prédios, grandes obras que não servem para nada, Sim, né? Que não vai atender. E aqui não é um elefante branco. Aqui é uma escola de artes aberta para o município que recebe aqui mensalmente 7.000 pessoas, 7.000 alunos. Isso é o mais interessante, isso é o mais legal de todo esse contexto, que não foi gasto dinheiro público, dinheiro do pagador de imposto, para nada. não. Isso aqui de é um forma nenhuma. instrumento, é uma ferramenta que beneficia o cidadão. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Mas se você for pegar, Julio, o projeto aqui da Praça das Artes, enquanto, claro, a Praça das Artes é uma obra, é um prédio público, é um prédio, é uma obra, tudo. Mas a Praça das Artes não nasce do prédio, é o contrário. É o contrário. Nasce o projeto Educação pela Arte, onde a gente já tinha 5.000, 6.000, 7.000 alunos fazendo aula por toda a cidade. Legal. Entendeu? Sim. E quando nasce o prédio, as pessoas migram para cá. Você É o contrário, Amão. o projeto lá atrás começou a ter um bom engajamento da população. Agora precisamos de um local para acondicionar esse pessoal, para poder ampliar, inclusive, Exatamente. as aulas, né? E em cima disso aqui, os equipamentos que você reúne aqui, teatro, salas de música, de dança, como são esses equipamentos que você tem disponíveis aqui dentro da Praça das Artes, Jean? Em que sentido? As salas de aulas de teatro, da música, né? As salas de aula. Essa estrutura que você tem aqui dentro da praça, como que reúne todo esse pessoal aqui? Cada sala, que nem a sala de dança, é preparada para a sala de dança. Sim. Ela tem o pé direito mais alto para poder ter o salto, para poder ter o slip, né, que é quando o bailarino levanta a bailarina, né, então você precisa ter um pé direito alto. O piso, ele é o piso flutuante, não pode ser um piso duro para machucar o joelho, né, do bailarino, da bailarina. Então, assim, preparado para dança. A de música tem acústica, toda a acústica foi pensada, preparada, veio um dos melhores técnicos de acústica do país, ele que montou a acústica das salas de aula de música. O espaço das artes visuais eu desenhei junto com o Rui Otaki, né, porque ele queria um espaço aberto de circulação, que não fosse salas fechadas, né, e voltada para janelas, aqui que você vê, né, a castelo, vê a paisagem, tudo de Barueri. Então, cada espaço foi pensado para a sua linguagem artística. Né? Por exemplo, eu já passei uma ocasião lá por baixo, onde tem as salas de músicas. Isso. E aí, na semana que eu passei, num filme, eu vi num conservatório musical idêntico. Exatamente. Idêntico. Eu vi num filme americano, um conservatório musical, as pessoas estudando, e é igualzinho que tem aqui. É igualzinho que tem aqui. Igualzinho que tem aqui. Muito, muito bacana. A gente fez uma pesquisa grande, eu fui conhecer a escola de Boston também, né, de música e de dança, enfim, conheci várias, durante essa minha vivência aí, esse período que era muito louco, Julio. O que acontecia? Eu estava trabalhando com futebol, só que sempre fui ligado à arte. E aí o pessoal saía, vamos sair para jantar. Eu ia pro teatro, eu ia assistir um musical, eu ia, entendeu? Assistir um concerto. Então era alguém meio fora daquele. E claro, e nessas visitas e as oportunidades que eu tive, eu acabava conhecendo os espaços e fui sempre registrando na minha memória ali, até fotográfico. E você presenteou Barueri com todo esse know-how. Com essa experiência. Jean, hoje, que iniciativas estão ajudando os artistas locais a se profissionalizarem e a obterem assim, um maior destaque, no geral? Porque a gente sabe que tem aqueles que se profissionalizam, mas tem aqueles assim, que querem showzinho no bairro, showzinho... O que é a Praça das Artes? O que a cultura ajuda essa turma?
Olha, Júlio, hoje eu tenho uma grande satisfação de falar que hoje a gente tem, nós profissionalizamos e temos organizado o cadastro de artista de Barueri, né? Então, os artistas vêm aqui, fazem o seu cadastro, mostram o seu portfólio, fazem uma inscrição e a gente consegue, por meio desse cadastro, convidá-los para uma apresentação onde eles têm ali um valor pago, né, Um cachê. do show. Isso, exatamente, tem um cachê do seu show. Então, seja de músico, seja de grupo de teatro, seja de bailarino, seja de circo, entendeu? E isso nós lançamos em 2022, 21, 22, logo depois da pandemia, né? É uma luta desde 2017 que eu quando eu vim para cá, que eu trouxe e consegui. E hoje funciona muito bem. Tem os artistas aí que hoje, com o seu trabalho, tem um cachê. Tem artistas que a gente já conhece, que sim, participam de shows, fazem grandes aberturas e também estão aqui com a gente por meio do cadastro de artistas. Eles podem mostrar o seu trabalho e ganhar o cachê que é justo, claro, pelo trabalho deles. Sim, isso incentiva também a cultura desses artistas aqui da cidade. E o que você espera para os próximos 5, 10 anos aqui em Barueri? Porque você não vai embora antes disso daqui, né? Você já tem um legado aqui, que pelo menos eu acredito, torço para que isso aconteça, porque a gente vê os resultados aí na cidade inteira. O que você espera? Porque você chega em 2017, aí você vê a necessidade de implantação das estações culturais, né, do programa de escola com a cultura. Aí isso aí tem uma expansão, né, extraordinária, que aí te dá a visão da necessidade de uma Praça das Artes. Sim. Né? O que o Jean Gaspar espera nos próximos 5, 10 anos em Barueri? Olha, Júlio, além do que você citou, também, se você permite aqui, eu vou falar também que outro projeto que foi um grande sucesso na cidade e vem muita gente de fora visitar é o Natal Encantado de Barueri, que inclusive está chegando, que gera muito emprego. Desculpa, que gera muito emprego. Os comerciantes adoram, porque fomenta a venda. Vem muitos visitantes de fora. Também agora o Arraiá de Barueri já está entrando no circuito cultural, já está muito bem posicionado. Então, eu acho que é isso. Eu acho que cada vez mais a cidade de Barueri, a Secretaria de Cultura e Turismo, a gente se organizando, profissionalizando, mantendo os projetos que tem, né? Cuidando sempre da população. E cada vez profissionalizando mais, né? Trazendo inovações, e é isso, né? E cuidando da população. E eu costumo dizer, Júlio, que você falou do futuro aí, e o futuro a Deus pertence. Legal. Costumo dizer isso. Que bom. Sem invadir muito a privacidade, né? E a vida pessoal. Mas o Jean, esposo, pai de uma bailarina internacional, sim, né? O Jean que começou aqui, tá? Começou aqui aí. Começou aqui. 6 ou 7 anos. Ela tá em Londres, no Royal Ballet School. O Jean filho, né? Você é filho de português, comerciante, sim, e de libanês, isso, né? Mistura boa. Como que é esse Jean fora da secretaria e do setor público? Júlio, eu sou um cara tranquilo, sou um cara caseiro, né? Eu procuro ser muito atencioso com meus pais, com a minha esposa, com a minha filha. E sou um cara tranquilo, trabalho aqui, sei lá, às vezes fico até mais tarde. Às vezes até você falou o que você está fazendo aí, que você ainda está aí, né? Às vezes eu fico até um pouco mais tarde, mas saio daqui, vou para casa, gosto de fazer minha academia, treinar um pouquinho, né, para manter a forma. Meio cozinheiro também, né? Gosto às vezes, eu gosto de fazer drink, né? A minha esposa adora lá minhas caipirinhas que eu faço, que eu fico inventando, né? Gosto às vezes de cozinhar, principalmente fazer uma carne, um churrasco, algo mais assim, eu gosto, então experimento,
experimentando algumas coisas, fazendo coisas novas. E é isso, é o convívio familiar, é daqui para casa, de casa para cá. Tá, mas e aí? Jean, cara família, né? Como você falou, tranquilo. Gosto de estudar. E essa relação? A filha é lá em Londres, cara. Coraçãozão, cara, como é que é? Porque assim, você acabou de falar, pô, cara, família, eu vou para casa, tal, gosto, tal, e a filha tá lá em Londres. Eu falo com ela todos os dias. E já virou uma ponte aérea, né? Brasil, Londres já virou ponte aérea para você, né? E assim que, sempre que possível, sempre quando eu consigo ir, eu vou vê-la. Qualquer brecha que tem, eu vou vê-la. Falo com ela todos os dias. A gente tem essa prática dos exercícios juntos, que a gente criou. A gente tem a prática dos estudos também, que ela gosta muito de estudar, assim como eu, como a mãe também. A minha esposa gosta muito de estudar. Então a gente troca livros, sugestões de livros, de ideia. E a gente vai vivendo o nosso dia a dia. Hoje de manhã era 6h30, ela já estava mandando mensagem. Enfim, que lá já é 4 horas na frente. E a gente foi achando o nosso jeito de estar perto e estar junto. Até o dia que vai estar junto de vez. Sim, com certeza. Mas para além disso, Júlio, eu acho que nós como pai, você também, nós pais, a gente não tem que ver nossos filhos como uma posse. A gente tem que ver nossos filhos, a gente ser como a grande lança deles, né? Para impulsioná-los para onde eles quiserem ir, para aquilo que eles quiserem fazer. Sim. Às vezes vai coincidir de ser próximo da gente, Sim. E às vezes vai coincidir de ser longe. Sim. Mas o importante é você sempre mostrar para o seu filho, para sua filha, que não importa onde for, que você está ali como esteio, e quando ele precisar voltar, você vai ser essa rocha para segurar e tem que ser assim, as lutas do dia a dia. Tem que ser desse jeito, né? Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Vamos fazer um ping-pong rápido aqui. Livro de filosofia que dialoga com a gestão pública. Livro de... eu digo todos. Todos, não, mas... porque a filosofia e a política nascem meio que junto, né? Sim. A filosofia ocidental nasce ali com a polis, ali no período de Platão e Aristóteles. Mas, sendo bem objetivo, eu diria que a política de Aristóteles, que foi um livro escrito 5 séculos antes de Cristo, e ali ele já falava, olha que impressionante, ele já falava da questão da classe média, não tal qual a gente entende hoje, né, sem fazer anacronismo, mas ele já fala ali dessa questão do equilíbrio econômico. Então eu gosto muito, eu leio. A política segundo Aristóteles. A política de Aristóteles. O Príncipe de Maquiavel, sim, que é um livro que fala sobre o poder, como, né? Ele bem lido, ele trata de temas importantes. E posso deixar mais um? Claro. Aí é uma dica que eu acho que todo político tinha que ler, que é o livro Welfare State, que é o Estado de Bem-Estar Social. Né? É um livro que trata muito sobre as questões das políticas públicas. Um espetáculo que te marcou. Um espetáculo que me marcou. Cara, foram muitos. Que você falou aí que você já... Mas, cara, eu vou te dizer que um que eu tenho uma memória afetiva, eu lembro até a blusinha que eu tava, a camiseta que eu estava no dia, que era uma camiseta laranja que minha mãe colocou. Foi quando foi a primeira, talvez, vez, ou a segunda, não lembro, que eu fui no teatro com a escola e assisti os Saltimbancos, do Chico Buarque, e eu tenho uma memória afetiva e aquilo ali, né, aquela luta, né, dos animais, do cachorro, da galinha, do burro, cara, transformou, eu acho que o que o Jean é até hoje. Um professor ou um mentor que transformou? Que te transformou? Putz, todos. Todos. Mas não teve um que marcou mais, um que... Eu posso falar 2? Pode. A Yolanda Glória, que foi minha orientadora do mestrado,
de uma generosidade, de um carinho. Ela tem o cabedal intelectual dela, assim, ela é, enfim, uma grande intelectual, mas de uma generosidade, de um carinho que foi inesquecível. Eu aprendi muito por tudo que ela me ajudou no meu mestrado. E também do mestrado, que foi um Henri Bournet, que é o professor da Unifesp, que ele deu uma guinada no meu modo de pensar a relação filosofia e arte, que foi o tema do meu mestrado, né? Ele deu uma guinada ali, o Henri Bournet, nesse meu modo de ligar filosofia e arte. Um lugar de Barueri que você ama frequentar. Não vale a Praça das Artes, hein? Aí não. Aí Cara, a Praça das Artes. Mas eu gosto muito, por incrível que pareça, eu gosto muito do Boulevard. De vez em Boulevard quando, Central. principalmente quando a secretaria era lá, eu andava muito lá. Hoje um pouco menos, mas de vez em quando eu ainda desço e gosto de Desce e andar, anda lá. sentar um pouco ali, sabe? Ver o movimento. O Boulevard Central é um lugar que, com essa nova reforma, ele ficou mais bonito. Ele já era bonito, mas ficou mais bonito. Eu gosto bastante. Boa. Um conselho para os jovens artistas. Olha, o artista, né, é uma profissão um pouco diferente das profissões comuns. Então eu diria para os nossos futuros artistas que ao se prepararem todo o exercício, né, porque a arte é muito exigente, Júlio. As pessoas que não convivem não têm ideia. Ele é muito exigente, até para você chegar a se apresentar no palco, o percurso ele é muito duro. Mas eu diria que para se preparar nesse percurso, que isso é fundamental, mas e que a algum momento desse percurso ele coloque tudo aquilo na mente dele primeiro. Ele crie na mente o que ele vai fazer no palco. Porque a hora que ele consegue interiorizar bem, ou seja na música, seja no teatro, seja na dança, enfim, todas as artes, interiorizar bem na mente o que ele vai fazer, ele desenhar na mente mesmo. Como se fosse o percurso, vou para cá, vou olhar para cima. A hora que ele for para o palco, além de ir mais seguro, vai fluir mais tranquilamente. Tá. Uma frase que te acompanha na tua vida, na tua gestão. Olha, uma frase que eu gosto muito e eu passei para minha filha, o medo de perder tira a vontade de ganhar. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Que legal. Jean, como participar dos cursos aqui, das oficinas da educação de arte aqui? Como que é a pessoa? Olha, o pessoal pode pelo Instagram, né? Nosso Instagram é muito ativo, aliás, ele está muito bem produzido, muito bem feito. Então lá no Instagram tem todas as informações. No site da prefeitura também tem. E também nos locais, ou aqui na Praça das Artes, ou nas estações culturais que nós temos nos bairros, pode ir direto e fazer a matrícula. Fala o Instagram da cultura aí. É Cultura Barueri Oficial. Tá. @ né? Cultura Barueri Oficial. E também, por esses canais, a pessoa também pode agendar uma visita, acompanhar a programação. Sim, tem toda a programação da cidade inteira, tanto aqui da praça, como do centro de eventos. Toda a programação que tem de final de semana. Jean, sensacional a entrevista. Obrigado. Infelizmente, a gente tem que acabar, porque não dá para ficar o dia inteiro. Eu que agradeço. Né? Fica à vontade para deixar o seu recado. Né? Aquela câmera é todinha sua. Fica à vontade para deixar o seu recado aí para os nossos telespectadores. Júlio, agradecer aqui ao Júlio Leal pela iniciativa, pela oportunidade, por esse bate-papo franco, leve, e dizer que a Secretaria de Cultura, não só a Secretaria de Cultura, mas toda a Prefeitura, sempre procura fazer um trabalho de proximidade com
com os munícipes. Aqui, o nosso pessoal, não só eu, mas toda a equipe, que precisarem, pode vir, a gente recebe, a gente ouve, dá devolutiva. E vamos fazer arte, gente. Vamos fazer arte, vamos levar cultura, porque transforma, mexe com a vida, mexe com a cabeça das pessoas. E através da arte a gente pode sim criar aquele mundo melhor que você quer que tenha no mundo. Jean, obrigado, Valeu. Foi um prazer, muito Valeu, legal. Júlio. Obrigado. Você, obrigado por nos acompanhar até aqui e voltamos no próximo Questão de Ordem. Grande abraço, que Deus nos abençoe.